Pois é, o tal do Código de Ética do STF ficou para depois das eleições, tá? O Fachin avisou os colegas sobre a Carmen Lúcia na diretoria, na relatoria do Código de Ética, não porque vamos fazer o Código de Ética, porque o nome do STF está muito ruim, então eu vou botar aqui a Carmen Lúcia Bento Carneiro aqui para resolver o problema do Código de Ética do STF. Mas só depois das eleições, porque primeiro é importante a gente garantir que o Bolsonaro não vai ganhar. Isso é mais importante de tudo. Aí depois a gente vê negócio de ética, de lei, de constituição. Essas coisas são secundárias. Importante é continuar os ladrões da esquerda no poder no Brasil. É só isso que importa para o pessoal do STF, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter Tesão Bonito e Gostosão, Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, você já viu que vai dar em pizza essa porra, né? Esse negócio, o Moraes tem um contrato com não sei quantos milhões com o Vorcaro, a mulher do Moraes tem um contrato com o Vorcaro, não sei o que lá, o Toffoli andou de jatinho, o Toffoli foi sócio do Vorcaro lá no resort. Todos esses absurdos completos, né, coisas que totalmente desvirtuam a lógica da justiça, né? Tudo isso daí vai dar em pizza, vocês já repararam isso, né? A única chance que a gente tem disso não dar em pizza é elegermos um Senado muito à direita e um Senado focado em fazer impeachment de ministro do Supremo nessas eleições. Essa é a única alternativa que tem, não há outra alternativa que não seja essa durante essa eleição, porque se depender do próprio STF, o código de conduta, o código de ética e coisa e tal. Olha só, esse código de ética já não ia resolver nada, tá? Porque o código de ética, você dizer que juízes têm que preservar as coisas, não podem socializar com advogados e pessoas ligadas aos réus e aos autores de ações e coisa e tal. Isso daí, meu amigo, eles iam ignorar simplesmente, né? Você viu que o Toffoli falou, não teve nada de errado, a gente só foi torcer pro Palmeiras. Não teve nada, não conversamos nada. Entramos no avião aqui em São Paulo, chegamos lá em Lima, no Peru, não trocamos uma palavra sobre o caso lá do Vorcaro, Todo mundo sabe que é uma besteira isso, né? Ou seja, código de ética por si só é uma besteira que não vai fazer nenhuma diferença, porque teria que ter alguma coisa além disso. Teria que ter uma maneira de você efetivamente garantir que se alguém não seguir o código de ética, sofreria um impeachment ou seria punido de alguma forma, né? Enfim, mas parece que eles já chegaram à conclusão que vai ser esse. O sabor da pizza que eles vão entregar desse caso todo vai ser pizza sabor código de ética. Mas mesmo isso está sofrendo resistência. Por quê? Porque o Gilmar Mendes não gosta. Pô, como assim? Não pode falar em código. Nós já somos seres éticos, nós somos deuses perfeitos do Olimpo, nós somos seres luz feitos de luz. Nada na gente é uma coisa errada, tudo que nós falamos é o certo, porque quando a gente fala, quando as palavras saem da nossa boca, elas se tornam a lei, então a gente não tem como errar. É assim que pensa o pessoal do STF, particularmente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Toffoli, né? Então, essa é a situação. Nem o código de ética eles queriam, ainda mais em época eleitoral. Por quê? Porque eles estavam falando que não, que agora o foco deles é destruir a direita a qualquer custo. Não, nós temos que impedir que a direita ganhe qualquer coisa. Esse ano temos que fazer qualquer trapaça, tudo vale, roubo vale, qualquer coisa vale, para garantir que a direita não vai ganhar a eleição esse ano, porque senão eles estão ferrados, né? E não é só eles, né? Eu falei mais cedo o Lukashenko falando lá, mandando um recado do Putin para o Lula, né? Que vai ajudar ele na eleição, né? Evidentemente que esse pessoal vai tentar de tudo para subverter essa eleição, para tentar fazer com que a direita não ganhe a eleição aqui no Brasil. Esse pessoal vai fazer de tudo para garantir que o Lula ganhe a eleição aqui no Brasil, que a direita não ganhe a eleição. Por que isso? Porque é o que sobrou para a Rússia, para a China, para o Irã, para esses países de merda ditatoriais do mundo. A Venezuela caiu, a Cuba está caindo também, né? Ou seja, a América Latina inteira indo para a direita. O Brasil é o que sobrou para esse pessoal. Eles vão fazer de tudo para tentar manter o Lula aqui. Eu não acho que vão conseguir, tá? Mas que vão tentar de tudo quanto é forma, vão, né? Então aqui, ó, o Fachin já disse que vai servir a pizza, o sabor da pizza vai ser código de ética, mas só depois da eleição. Não, primeiro, nem código de ética, não. Mete o pau aí, dá um jeito de garantir que a direita não vai ganhar essa eleição, foda-se. Aí depois a gente vai fazer o código de ética e a pizza do código de ética, né?
Aqui, ó, a Carmen Lúcia defende rigor e intransigência com desvios éticos no judiciário. E ela fez isso numa... Veja, ela foi encarregada de fazer o código de ética do STF. Isso daqui não é o código de ética do STF, tá? Isso daqui é o que ela está colocando para o TSE. Ela, nesse momento, ela é presidente do TSE. Lembra que ela é presidente do TSE até setembro. Em setembro, ela troca a presidência e entra o Cássio Nunes. Quem vai ser o presidente do TSE durante as eleições será o Cássio Nunes. Mas todo o período eleitoral, inclusive de propaganda eleitoral, ainda vai ser a Carmen Lúcia Bento Carneiro, né, que é a ajudante lá fiel do Alexandre de Moraes. Aquela que diz que, não, censura só vale até 31 de outubro, depois a gente acaba com isso. E tá a censura até hoje aí, do mesmo jeito que ela botou lá na resolução lá do TSE lá em 2022, né? Então, ela que vai controlar toda a parte durante a campanha das eleições. Então, ela fez também algumas regras para juízes do TSE, como eles devem se comportar. E é lógico, se você olhar as regras, assim, são boas, são regras boas, né? Mas olha só o que ela diz aqui, ó. Essas são as 10 recomendações que a Carmen Lúcia mandou para os juízes eleitorais brasileiros. Seja garantida a publicidade das audiências com partes e seus advogados, candidatos e candidatas, partidos políticos, etc, etc. Ou seja, não pode ter sigilo nas coisas, tem que ser tudo publicado. Né? O Alexandre de Moraes não gosta disso. O Alexandre de Moraes manda um monte de ordem secreta para tudo quanto é lado aí, né? Mas, de novo, é aquilo que eu falo para vocês. Código de ética, se só vale o escrito e não tem uma forma de punição, no final das contas, serve para nada, né? Seja um magistrado ou magistrada comedido em suas intervenções e manifestações públicas em agendas particulares profissionais sobre a matéria relativa ao processo eleitoral, esteja ou não o tema submetido à sua jurisdição. Ou seja, ele não quer que nenhum juiz fale sobre nenhum processo da justiça eleitoral, não só os processos em que ele está julgando, mas qualquer outro processo de qualquer outra coisa. Acho lindo isso. Agora, podia valer para o STF isso daqui também, né? O STF está cagando para isso. O Gilmar Mendes mete o bedelho sobre todos os processos de todo mundo, de qualquer situação, e até coisas que não são processo ainda, que ainda vão virar processo no futuro. Aqui, ó. O comparecimento de membro da magistratura a evento público ou privado no qual, durante o ano eleitoral, confraternizem candidatos e candidatas, seus representantes e integrantes interessados diretos na campanha, gera conflito de interesse, o que compromete a integridade da atuação judicial. Então, ou seja, não está muito claro aqui, isso aqui não é uma norma, né? Ela está dizendo apenas que fica feio você ir num lugar em que estejam candidatos ou candidatas, ou então advogados. Tá vendo? É o recado do Toffoli. Tá? Ela está dando aqui uma prévia do que deve ser o código de conduta do STF, que também não vai adiantar nada, né? O comparecimento do juiz a um evento público ou privado durante o ano eleitoral, onde estejam candidatos e candidatas e seus representantes, ou seja, representantes no caso, advogados, né, integrantes ou interessados diretos na campanha, gera conflito de interesse, o que compromete a integridade da ação judicial. Ela não diz que é proibido, ela diz só que fica feio, né? São inaceitáveis manifestações em qualquer meio, incluídas as mídias eletrônicas, sobre escolha política da magistrada ou magistrado por estabelecer dúvidas sobre imparcialidade e decisão a ser tomada na jurisdição. Ou seja, os juízes não podem dizer se votam em fulano, se votam em Beltrano, se gostam de fulano, se gostam de Beltrano. Não podem fazer isso, né? De novo, acho isso positivo, isso é importante, concordo. Vai fazer alguma diferença? Não. O Alexandre de Moraes fala o tempo todo, o Gilmar Mendes fala o tempo todo. Não recebam magistrados ou magistradas ofertas ou presentes que ponham em dúvida sua imparcialidade ao decidir. Olha só que coisa chata isso aqui, né? Não, eu ganhei aqui uma Ferrari, mas isso não colocou em dúvida a minha imparcialidade de decidir. Então não tem problema, tá vendo? Olha como é que ela fala a frase aqui. Ó. Não recebam magistrados ou magistradas ofertas ou presentes que ponham em dúvida a sua imparcialidade ao decidir. Pô, meu amigo, é lógico, qualquer presente, cara. Tu ganhou um palito de fósforo usado. Pô, é um presente, tu pode influir na sua capacidade de decidir. Mas não, você que vai decidir se... É o que o Toffoli falou. Não, mas eu viajei com o jatinho do cara do Banco Master, mas isso não afetou minha imparcialidade. Eu continuo imparcial pra caralho. Nunca fui tão imparcial na minha vida depois de viajar no jatinho do meu cliente, do cara que tá entrando com a ação aqui, do cara acusado do crime aqui, né? Eu vou te falar uma coisa. Não são admissíveis, ética nem juridicamente, sinalizações favoráveis ou contrárias a candidatos e candidatas, partidos, ideologias, ou que pode conduzir a ilações ou conclusões sobre favorecimento ou perseguição e julgamento. Porque se aplicasse ao Gilmar Mendes, estava fodido, né? Mantenham-se os advogados, o Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes, né? Mantenham-se os advogados e advogadas que componham a judicatura eleitoral afastados de participação em ato ou processo do qual os escritórios de advocacia que integram se façam representar.
Olha só, o que acontece aqui, tá? Não existe juiz eleitoral como carreira isolada no judiciário brasileiro. Geralmente, os juízes eleitorais são juízes de outros tribunais, de outros órgãos do judiciário, e que são escolhidos para trabalharem no TRE durante o período eleitoral e coisa e tal. Então eles são requisitados, eles ganham um extra para trabalhar no TRE também, ou nos TSEs, nas juntas eleitorais, e ganham tal. Isso é a chamada judicatura eleitoral, tá? Só que em alguns lugares eles não conseguem juízes para fazer isso, então eles chegam a chamar advogados para fazer o trabalho de judicatura eleitoral, ou seja, um advogado, durante um período temporário, ele é empossado como um juiz eleitoral, ele age como um juiz eleitoral julgando os casos ali, né? E aí o que ela está dizendo aqui é que os advogados e advogadas que compõem a judicatura eleitoral tem que se afastar de participação em ato ou processo para o qual os escritórios de advocacia que integram se façam representar. Se for um juiz de carreira, não precisa. Por quê? Porque o juiz de carreira já é proibido de ter um escritório de advocacia. Que na prática, você sabe como é que muda, né? Ou seja, o escritório não é do Alexandre de Moraes, é da mulher do Alexandre de Moraes, mas é o mesmo escritório, né? Então, ou seja, na prática isso acontece no judiciário inteiro. Um monte de juízes e um monte de instâncias tem esse tipo de arranjo, né? E aí, ou seja, só que aqui é pior, porque são advogados mesmo, então os advogados não são proibidos de trabalhar em escritório de advocacia, evidentemente, mas eles podem estar compondo a judicatura eleitoral temporariamente. Então eles têm que se afastar dos processos que estão ligados. Olha que ela não teve coragem nem de falar. Eles têm que se afastar de processos ligados a parentes e a irmãos e coisa e tal, que é o caso do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. Não deve a magistrada ou magistrado se comprometer com atividades não judiciais que afetem o cumprimento dos seus deveres funcionais. A função judiciante é desempenho pessoal, intransferível e substituído pela magistrada ou magistrado. Isso, em tese, já é lei, né? Ou seja, os juízes já são de dedicação exclusiva, não pode fazer outras coisas além da atividade judicial, né? Compete à autoridade competente tornar públicos os atos judiciais e administrativos, impedindo-se equívocos ou interpretação ou divulgação inadequada relativos ao processo eleitoral por pessoas estranhas ao processo. Ou seja, está reclamando aqui mais uma vez de atos sigilosos, né? Isso aqui é um outro recado para Alexandre de Moraes. A transparência da atuação de órgãos da justiça eleitoral, de suas magistradas e seus magistrados, é imposição republicana. Somente com a publicidade ampla do que se passa no processo eleitoral e na atuação de magistrados e magistradas e servidores da justiça eleitoral será assegurado o direito da eleitora e do eleitor à informação segura e baseada em fatos. Então sua escolha no pleito eleitoral será livre, a democracia será protegida. Isso aqui é besteira, isso aqui. Basicamente não está dizendo nada aqui, né? Ou seja, um códigozinho leve, nem força muita barra, não tem como ser garantido, não tem um mecanismo de coerção, não diz qual é a pena das pessoas. E esse daqui é só para vocês terem uma ideia do tipo de pizza que vai ser servida também quando tiver pronto o tal código de ética lá do STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.